Nesse ponto, então, você acha que qual que é o futuro que a gente enxerga para um operador desse? A hora que a gente está falando de carreira, né? Que aí é um outro ponto. A gente falou de remuneração, normalmente isso está ligado dentro de uma carreira, ou seja, progressão na carreira, como que ele vai crescer sendo operador de máquina. Uhum. Porque isso é um ponto que a geração Z olha com muita importância, né? Qual é o meu plano de carreira? Até onde eu vou chegar? Eu posso crescer aqui? Eu acho assim, o desafio, quando a gente fala da geração Z, o desafio das empresas é tornar uma atividade convencional ser atrativa, né? O que acontece? A geração Z, ela entende perfeitamente os riscos, né? O cara é antenado, gente, ele é da era digital, o cara acha a informação que ele quiser. E assim, quando a gente fala de ambientes agressivos, eu acho que a mineração mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Inicialmente, a preocupação maior era a vida. Era a vida, a morte, né? Hoje em dia, a preocupação é saúde, não só a vida como um todo, é a saúde do profissional que está trabalhando ali, né? Então, a gente vê no Brasil, por exemplo, muitas operações migrarem para teleoperado como um sentido de preservar, melhorar a qualidade de vida do operador. Exatamente. Né? E também ser atrativo para a nova geração. A nova geração, a geração Z, ela não quer ficar doente por causa do trabalho, né? Existem, quando eu fui preparar para fazer a palestra da Bauman no ano passado, eu achei diversos estudos que correlacionam, por exemplo, a exposição a ruído a doenças cardiovasculares. Não é só a perda auditiva, né? Existe uma série de doenças que podem ser ocasionadas a partir do ruído, né? Então, assim, a geração Z, ela não quer ficar doente por causa do trabalho. Ela sabe que o trabalho é importante, mas ela não quer que isso impacte na capacidade dela de viver bem, na qualidade de vida. Então, quando a gente cria essa estratégia de implantação de tecnologias para, à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai sendo mais remunerada, porque ela está trazendo mais retorno para a empresa, né? A partir do momento que o cara trabalha direitinho, que os dados dele são certinhos, que ele preenche tudo que tem que ser preenchido. Por exemplo, tô numa balança, tô trabalhando com a balança, o cara vai lá, ele tara a balança todo dia, porque hoje choveu e aí o material agregou na caçamba, aí ele sabe que ele tem que tarar, ele vai lá, seleciona o material certinho, ele seleciona qual que é o lugar, a pilha onde ele está mandando esse material, então os dados dele são confiáveis, então quem vai analisar esse dado fala assim, puta, esse cara trabalha super bem, cara. Eu tenho certeza, aqui ó, a probabilidade disso aqui tá certo é altíssima, porque esse cara trabalha bem. Então esse cara, ele tem que progredir na carreira, né? E aí esse cara, ele vai começando a ter acesso a mais funcionalidades daquela tecnologia, ele vai aprendendo, ele vai sendo apresentado para outras coisas, ele vai ampliando o horizonte dele no mundo digital. A máquina é só o meio que ele usa para chegar nesse desenvolvimento. Então essa é uma forma de atrair esse pessoal, né? Agora, quando a gente fala da operação clássica, sem tecnologia nenhuma, o cara vai ficar o dia inteiro movimentando a máquina para frente, para trás, para frente, para trás. Puta, cara, o cara não sente desafio nenhum nisso. Depois que ele aprendeu, acabou, né? Depois que ele aprendeu, acabou. Ele fala assim, agora, eu vou aprender o que mais? Não, meu filho, você vai ficar os próximos 30 anos fazendo isso. Pau! O cara não fica. Não fica de jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, as empresas, elas têm que desenvolver. Por isso que, assim, quando a gente fala de tecnologia, quando fala de implantação de tecnologia, cara, existe um amplo caminho de desenvolvimento para o operador, né? O operador mais básico, ele vai usar as funções mais básicas. Chega num ponto que o operador vai ter um pouco mais de desenvoltura, ele vai ajudar a fazer um diagnóstico ali em campo, ele pode lá na frente começar a ter um quê de ser multiplicador, né? Então, existe um longo caminho para ser explorado. Só que, novamente, depende do mindset de quem está no comando da operação. Isso é importante. Essa é a chave principal. Que ele começa a trazer valor, né? E às vezes o cara não teve uma oportunidade de enfrentar enfrentar uma academia, desenvolver, e de repente naquilo ali começa a motivar e tem um talento ali dentro que começa... Exatamente. Vou fazer uma analogia, Patrícia. Você trabalhou com desenvolvimento há muito tempo, a gente trabalhou junto nisso. O desenvolvedor e o suporte, né? Depois do produto pronto. Jesus. Se você pegar o desenvolvedor e botar no suporte, o cara não fica um mês lá. Eu fiquei! Você ficou brigando. Mas é uma mudança completa total.
Total. É o operador dessas máquinas novas com o operador convencional. É totalmente diferente. Agora, a gente sabe, por exemplo, a analogia que eu quero fazer é o seguinte. A gente sabe que o desenvolvedor, o que atrai o desenvolvedor nem sempre é a remuneração, né? É o crescimento horizontal. É o desafio que ele tem de criar coisas novas. Quando a gente traz isso para dentro da máquina, como é que você enxerga isso? Só o crescimento horizontal é suficiente para manter? Ou a gente precisa criar alguma forma de ter uma verticalização desse crescimento dentro da operação de máquinas? Será que existe possibilidade de criar cargos diferentes, responsabilidades diferentes dentro desse tipo de operação? A tecnologia pode ser um habilitador para isso? Eu acho que existe muito a se explorar, né? Aqui no Brasil a gente nunca chegou nesse ponto. Eu tenho certeza. Nenhuma construtora escondida aí nunca chegou nesse ponto. Existem algumas construtoras que estão mais avançadas, né? Que já têm equipes de tecnologia dentro da empresa, mas ainda não chegou nesse concurso, né? Da implantação da tecnologia. Eu acho assim, se a gente fizer uma analogia com equipamento pesado, em diversas empresas existe a figura do Master Driver, que é o cara referência em operação daquela máquina. Então, o cara, ele é um multiplicador de operação daquela máquina. Muitas mineradoras também têm, né, alguma coisa semelhante. Então, acho que para a tecnologia a gente também tem esse espaço. Só que, quando a gente fala do Master Driver lá do equipamento pesado, normalmente aquele cara ele é habilitado em algumas máquinas, né? Então, às vezes ele é Master Driver, por exemplo, de trator e motoriveladora, né? Quando a gente fala do, entre aspas, Master Driver da tecnologia, aí esse cara, o céu é o limite, né? Tudo depende da competência e capacidade de aprendizado do cara. E a capacidade dele aprender coisas diferentes, que não estejam necessariamente relacionadas. Então, por exemplo, quando a gente pega um sistema 3D que embarca o projeto da obra dentro da cabine, cara, existe um universo de coisas para ser explorado. O cara, ele começa com a operação, ele pode passar para um diagnóstico básico da máquina, fazer a inspeção todos os dias, ele pode evoluir para o cara que vai embarcar o projeto, vai analisar o projeto, ele pode ser o cara que vai conversar com a equipe de topografia para ver se a infraestrutura está no lugar certo, ele pode ser o cara que vai avançar para fazer a implantação das tecnologias, porque quando a gente fala de tecnologia embarcada, gente, principalmente construção pesada, a tecnologia está rodando um dia aqui, amanhã ela está rodando em outro lugar, com outras equipes, né? Então, esse nível de carreira, esse crescimento vertical, seria excelente se as empresas começassem a planejar isso. Hoje nenhuma tem, né? Mas seria ótimo, porque isso significa que as obras que são muitas vezes itinerantes, principalmente construtora que presta serviço dentro de mineração, hoje ela está aqui, amanhã ela está em outro contrato, né? As obras são itinerantes, as equipes são diferentes, mas se você tem um multiplicador, e dependendo do nível desse multiplicador, cara, você consegue rodar isso fácil e implantar isso fácil e em pouco tempo, né? Porque você está começando... O grande desafio das empresas hoje é falar assim, como eu faço isso rodar sem um fornecedor de tecnologia aqui dentro? É verdade. Então, esse é que é o desafio. Então, por exemplo, eu falo com o cliente o seguinte, cara, você vai fechar um contrato lá com a MOBA de treinamento, consultoria, suporte, etc., isso não tem que ser para sempre. Pode ser para sempre. Depende de você. Depende da sua capacidade de formar a equipe para ter esse aprendizado, né? Então, vamos supor que o cara contrata a consultoria, sei lá, 2 anos. E ele tem esse mindset, eu vou contratar o que vocês falarem que tem, a gente vai fazer as modificações que forem necessárias. Ele vai rodar sozinho. Ele vai precisar da gente só quando o problema for muito sério. Não conseguir resolver, tentei. Isso pra gente é até bom. Pra gente é excelente, porque eu não tenho um cara dependente de mim para ir lá para ver que um conector está quebrado, porque isso é muito comum. A gente já saiu aqui de Minas Gerais para ir atender uma obra lá no Acre, chega lá, é um conector, cara. Um conector que não está conectado, né? O cliente está pagando, mas faz sentido? Como é que eu motivo o meu cara, o meu técnico, o meu analista, o meu consultor para ir lá, para ele chegar lá, puta, eu fui lá preparado com uma bazuca para resolver um problema, chegar lá é um cabo, velho. Pô, sacanagem, né? Eu gastei mais tempo viajando do que para resolver o problema. Com certeza. Né? Na automação a gente passa por isso. Às vezes você tem pegar que ir lá, um gancho aí, Mauro. Colega meu. Mauro, você me fez ir lá em Erunepé, hein? Não vou te falar nada não, tá? Só lembrar disso aí, meu amigo. Mauro, acho que ele pegou no seu pé agora. Vocês não sabem o que aconteceu, mas tudo bem. Fica para outra história. E Cururupu, saí de Belo Horizonte para ir Cururupu, no Maranhão, para ligar uma tomada que eu conversei com o cliente. Meu amigo, vamos fazer o checklist. Eu era suporte satélite. Vamos fazer o checklist.
fez isso, tá ligado, aquele roteirinho, tá ligado, tá. Beleza, tá queimado mesmo, saí daqui de Belo Horizonte naquela época, para, só não levei antena, tudo que podia levar. Ainda bati numa vaca na estrada. Nossa, ficou mais caro ainda. Não, nem te falo. Peguei. Gente, essa viagem. Chegou lá, você só conectou a tomada? Não, Patrícia, eu não acreditei, não. Eu bati numa vaca na estrada. Era a primeira locação do carro. Fui pra peguei bolsa pra Cururupu, no Maranhão. Quando eu cheguei lá, eu olhei pro rack. Eu olhei o rabicho assim, que eu não acredito. Funcionou. Bom, faz parte. Obrigado, viu? Faz parte. Bom, pessoal, para a gente concluir aqui o nosso papo, um papo aberto, super sincero e real com a Patrícia, eu vou pedir a Patrícia aqui para deixar a mensagem dela final, de tudo isso que a gente conversou, qual é a mensagem final que fica para todo gestor que estiver vendo a gente aí, para todo operador de máquina que estiver vendo a gente aí, principalmente, né, para todo mundo da geração Z, que com certeza está acompanhando, qual é a mensagem final a respeito de tudo que a gente falou? Eu acho assim, primeiro que a tecnologia não tem volta, né? Eu acho assim, ninguém vai deixar de desenvolver, ninguém vai deixar de implantar as tecnologias. Aqueles que implantarem a tecnologia com sucesso vão sair na frente, isso é fato. Aquela empresa fala assim, não, eu não vou colocar isso na minha máquina não, porque isso aí é custo e tal, mas aí às vezes o maior concorrente dele vai lá e coloca e aprende. Esse cara tá fora. É só uma questão de tempo. Ou ele se adapta, ou ele tá fora, né? Então a mensagem para o gestor, o Brasil é um país inflacionário, quem não cresce está morrendo, e se a gente não se adaptar às novas técnicas, né, e implantar isso da nossa forma de trabalho, a gente vai morrer. Né? Eu acho assim, as gerações são diferentes, o contexto é diferente, o cenário é diferente. A gente tem operações que hoje em dia tem, né, graças a Deus, exigem muito mais segurança, né? A gente tem que ter o olhar do bem-estar das pessoas que estão em campo. Isso tudo pode ser alcançado com a tecnologia. Mas eu acho que isso só vai acontecer no Brasil se houver uma mudança de mindset de quem está no comando. Se a pessoa que toma a decisão, ela entende que a tecnologia não é milagre, ela não faz mágica, né? Então, a gente chega com a ferramenta, mas para essa ferramenta ser amplamente utilizada e ser bem sucedida na operação, ela precisa de cultura, ela precisa estar adaptada à cultura organizacional, né? E quem leva isso, quem faz isso acontecer, são os gestores. Os gestores são os defensores da cultura da empresa. Então, a partir do momento que o gestor, ele vende essa ideia para a equipe dele, cara, a gente precisa mudar. A gente precisa implantar a tecnologia. A gente precisa ser mais rentável, né? Outro dia eu falei isso com um colega. Eu falei com ele, eu falei assim, cara, a gente tem que, quando você investe na tecnologia, você tem que investir em tudo mais que é necessário, serviços, peças, para fazer com que isso seja implantado dentro da sua forma de trabalho. A gente está mudando a sua forma de fazer as coisas. Então, vai ficar mais caro no primeiro momento, né? Se você está investindo em tecnologia que é ativo, todo ativo tem custo. Seu custo operacional, ele vai subir, porque você vai ter um ativo a mais para ser gerenciado. E ele falou assim para mim, então o que eu vou ganhar? Eficiência, produtividade. Você vai fazer certo desde a primeira vez. Mas você só vai conseguir chegar nesse nível se você entender que a tecnologia precisa de ser implantada dentro da sua cultura de trabalho. Senão, ela vira despesa. Com certeza. Né? Então, acho que o mindset das pessoas que estão no comando, né, isso precisa mudar. Então, os gestores, eles precisam entender que a tecnologia é uma aliada, mas ela não anda sozinha, ela precisa de pessoas. A gente ainda não chegou na era da IA que vai substituir pessoas, né? Talvez nós aqui não vamos ver isso, né? Então, assim, a gente precisa de entender que eu continuo precisando de pessoas com competências diferentes e, meu amigo, se você não sabe lidar com gente, você tem que aprender, porque você precisa de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente fala de implantação de tecnologia, a peça-chave é a cultura, se o gestor está disposto a implantar isso na cultura organizacional da empresa, se o gestor, ele defende isso em todos os níveis, os gestores, né, em todos os níveis hierárquicos, porque às vezes o dono, o diretor da empresa toma uma decisão e ela não chega lá na ponta do gestor que está lá na obra. O cara fala assim, não, mandaram colocar isso aí, eu vou colocar de qualquer jeito, aí só para falar que tem.
cara, não vai funcionar. Você não vai extrair o benefício, né? Não vai ter o resultado. Você não vai ter o resultado, né? Mas a empresa que conseguir implantar, e a gente tem essa prova de que isso é verdade, a gente tem várias operações que rodam com tecnologias mais simples e rodam muito bem e trazem muito resultado, né? Então, acho que é tudo papel do gestor, quem está no comando. O desafio é para quem está no comando, né? Essa mensagem final é que para quem está no comando. As outras pessoas que fazem parte da operação, se o gestor entender que ele precisa de envolver as pessoas, criar um plano de gestão de mudanças para que essas pessoas façam parte do todo, parte dessa implantação, não tem como dar errado. Exatamente. É como as empresas que se digitalizam, né, Patrícia? Ela tem que mudar o modelo de negócio. Mudar o modelo de negócio, você muda mudando cultura e mudando mentalidade, mudando o mindset. Para as empresas de construção pesada, de mineração, o que quer que seja que use máquinas pesadas, é a mesma coisa. Para eu mudar a minha empresa, para usar essa tecnologia, eu tenho que mudar meu modelo de trabalho, meu modelo de negócio. E para isso eu preciso mudar minha cultura e a minha mentalidade. É isso aí. Muito bom. Resumindo, né? Quem entende de pessoas, entende de negócio. Exatamente. É isso aí. Engraçado, né? Porque a gente veio para falar de tecnologia, de geração Z, e no final, quem entende pessoas entende negócio. Pessoas acho que é a chave fundamental. Né? E isso tudo, essa abordagem aqui, né, Patrícia, foi muito bacana, porque, veja, o caminho, a trilha que nós seguimos, né? Começamos falando de tecnologia, um pouquinho de pessoas, e chegamos que realmente o que precisa mudar são as pessoas. Não há como falar. Não tem como. A tecnologia é o meio, gente. Né? Mas quem faz isso acontecer somos nós, não tem jeito. Exatamente. Né? Muito bom. Patrícia, você quer falar? Quero só fazer um convite para as pessoas que estão assistindo, né? Primeiro, convidar as pessoas para seguir as nossas redes sociais. A gente está lá no LinkedIn, estamos no Instagram, até no Facebook, para quem quiser, né? Seguir as nossas redes sociais, a gente sempre coloca aí novidades, o que a gente está fazendo aí no Brasil. Acho que a gente tem um papel muito grande de desenvolver o mercado. A gente começou com esse propósito aqui no Brasil de realmente implantar as tecnologias no cenário de construção pesada e mineração. Para quem não conhece a MOBA, acesse também, né, o nosso site. A gente tem lá diversas tecnologias para diferentes bolsos, né, e diferentes mentalidades, que às vezes o cara fala assim, não, tecnologia é muito cara para mim. Cara, a gente tem tecnologia para todos os bolsos, né? E normalmente, quando o cliente liga para a gente e fala assim, eu quero a tecnologia mais top, a gente sempre pergunta, peraí, o que você tem de tecnologia? Porque tem isso também, né? Dá um passo maior que a perna, né? E um desafio muito grande pra gente, porque tem hora que não tem jeito, né? Então, a gente tem tecnologias que podem ser escaláveis para o cliente atingir aí um nível máximo de excelência. Exatamente. Tá? É um plano importante. Um plano importante. Plano para você sair do ponto A para o ponto B. Isso aí. Ele é importante. Bom, Patrícia, te agradeço muito. Vou pedir para o pessoal também seguir lá o nosso canal Minerando Informação, a nossa rede social, @Minerando Informação, as redes sociais da MOBA, o canal da MOBA, e vamos que vamos. Te agradeço pelo seu tempo, agradeço a MOBA aqui por ter disponibilizado o seu tempo para nós também. Né? Sandro, sua mensagem final para a gente poder... Aquilo que a gente sempre fala, né, Oca? Segue a gente aí, tem muita novidade, muita informação. Todo dia a gente está conversando, eu e a Oca aqui, né, Oca? Grande parceiro, a gente está como se diz, minerando a informação. Então a gente trouxe, Patrícia, foi sensacional esse bate-papo com você, foi bastante enriquecedor, e garanto aí que o pessoal que está assistindo a gente agora aí, segue a gente, vamos para frente, que tem muita coisa para acontecer, muita informação para a gente trazer. E espero, Patrícia, né, Oca, quem sabe uma nova oportunidade com você. Muito obrigado por trazer esse conhecimento para a gente e para quem está nos assistindo. Beleza? Um abraço. A Patrícia tem muito tempo, ela tem muito para ensinar, hein? Isso aí. Que isso, fico lisonjeado. Obrigada, gente. Um abraço, pessoal.